Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes, dar os parabéns por esta iniciativa, a toda a organização e cumprimentar os colegas de mesa. É com muito orgulho que estou aqui mais uma vez. Eu comecei a minha carreira nesta casa há 20 anos atrás e, portanto, sempre que volto é de coração cheio pelas memórias e por aquilo que fez a diferença na minha vida. Eu trago. Só. Eu trago aqui uma área, uma temática que me convidaram a falar sobre ela e é com muito orgulho que neste momento eu sinto que começamos a falar disto nas várias instituições, integrando-as ou integrando esta prática nos cuidados como prática de autocuidado para os profissionais e para os doentes. Eu sou enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, vertente oncológica e trabalhei 19 anos em oncologia. No último ano, desde 2024, estou exclusivamente num serviço integrado de cuidados paliativos, na área de gestão. Também tenho formação avançada e o mindfulness surge na minha vida não foi por questões profissionais. Apesar de trabalhar em oncologia, acho que de alguma forma sempre tive a sorte de trabalhar em equipas atentas, despertas, em equilíbrio e, portanto, por motivos pessoais, senti necessidade de ter aqui alguma uma terapia que não fosse exclusivamente aquilo que são as estratégias não farmacológicas, ou farmacológicas neste caso. E na altura, além da psicoterapia, pouco mais era oferecido. Estamos a falar há cerca de 12 anos atrás, mais ou menos. E comecei a praticar mindfulness, devidamente recomendado pela minha psicóloga, e o que é facto é que na altura não correu assim tão bem, porque como podem, não sei se depois, eu não posso sair daqui, que é uma pena, portanto estou aqui presa um bocadinho aqui a este lugar, mas na altura não correu muito bem, porque ou não seria se calhar a profissional certa, ou provavelmente não seria o momento certo, e portanto acabei por não continuar. No entanto, quando fiz investigação na área das estratégias não farmacológicas para o controle sintomático no doente submetido à quimioterapia, começo-me a perceber que nos protocolos internacionais, assim como são recomendadas de uma forma muito clara e muito efetiva as estratégias farmacológicas, quais os protocolos, ao lado, exatamente, há uma coluna que diz, seja a ESMO, seja a MASC, seja a NCCN, está lá uma coluna que diz estratégias não farmacológicas. Isto há cerca de 8 anos atrás não se falava de cancro e de oncologia como se fala hoje, não havia esta normalização, nem se falava de oncologia nos meios de comunicação social como se fala de hoje, e portanto falar de exercício físico e de alimentação e de estratégias em termos de regulação emocional em consulta não era visto como uma perda de tempo, mas se calhar era aquilo que era menos importante porque tínhamos que falar da náusea, do vómito, da fadiga, da ansiedade, da insónia, e falar sobre isto tudo numa consulta de primeira vez que só podia durar no máximo 30 minutos. Então o que é que nós fazíamos? Levávamos 7 ou 8 folhetos, sentávamos à frente do doente, tínhamos ali a orientação e o doente saía de lá. Não havia nada, não é? E nós tínhamos esta percepção. E o que é facto é que na nossa maior percepção começou, e na minha investigação eu tive essa evidência, que além de não estarmos a capacitar o doente bem, a frustração nos profissionais de saúde inevitavelmente acontecia porque nós depois apercebíamos disto, porque fazíamos o contacto telefónico, e o que é facto é que havia aqui muito a fazer naquilo que é a regulação no doente e também nos profissionais. E lá, naqueles protocolos ao lado, dizia lá, mindfulness, yoga. E eu comecei-me a perceber de que se calhar então estava na altura de voltar a perceber exatamente e voltei a praticar antes de começar a recomendar aos meus doentes.
E foi aí que eu me comecei a perceber de uma forma, numa prática consistente, efetiva, regular, comecei-me a perceber dos benefícios em mim, na minha saúde, no meu foco, na minha concentração, na minha regulação emocional. E o que é facto é que nesse momento senti que tinha a legitimidade de fazer esta recomendação a todos os doentes, a todos os cuidadores e aos profissionais de saúde que trabalhavam comigo e até mesmo à instituição, que já vou falar então sobre isso. Se todos agora colocássemos a palavra mindfulness no Google, que não vão fazer, mas se nós colocássemos agora aqui todos a palavra, certamente era esta imagem que iria aparecer. Esta imagem, eu apresento sempre esta imagem nas várias instituições ou nas faculdades que vou, porque acho que uma imagem tão simples, mas mostra-nos efetivamente como às vezes é o nosso dia a dia. E é o nosso dia a dia e não é preciso irmos passear o cão. Reflete muitas vezes a nossa forma de estar, até mesmo com os nossos filhos, com a nossa família. E, portanto, esta imagem, acima de tudo aquilo que eu quero que seja aqui uma sementinha para nós pensarmos como é que estamos a levar um pouco a nossa vida e como é que os nossos dias estão a acontecer. Nós não estamos presentes no momento. Vou dar o exemplo clássico. Vamos à copa, tomar um café, comer, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Entramos na copa, até tiramos a nossa bebida quente, até nos sentamos, automaticamente pegamos no telemóvel, até temos uma televisão ou não na copa, mas aceitamos de forma livre e até muito normalizado os recados, não é? Eu estou a beber o meu café, estou a ver o meu telemóvel, enfermeira, é só mais um recado, está bem? É só para não se esquecer, e eu porque não me quero esquecer, sim, sim, diga, diga. Eu tinha o telefone na mão e eu ia ligar ao meu filho, mas entretanto recebo uma notificação, e vejo a notificação. E entretanto mais alguém entra e dá-me um recado e a pessoa que entra para tomar café comigo começa a falar de uma situação de stress do trabalho, e eu saio da copa e não liguei ao meu filho. E já nem me lembro. Lembro-me passado 10 ou 15 minutos quando recomeço a trabalhar. Então vamos pensar, fizemos pausa, paramos, não paramos. E isto dura às 8 horas do dia, porque ao almoço voltamos a fazer a mesma coisa, não é? Eu costumo dizer no meu serviço que a copa devia ter, e ainda hei de colocar, um papel a dizer proibidos assuntos de trabalho ou qualquer assunto inerente aos doentes internados. Temos que parar, temos que abrandar. 15 minutos de pausa significa pausa, porque é isto que acontece. Então aqui o mindfulness, vem aqui, Jon Kabat-Zinn dizendo, Jon Kabat-Zinn é um médico norte-americano que traz o mindfulness para o Ocidente. Mindfulness é assente na prática meditativa, mas é muito mais do que isso, como eu vos vou mostrar, e traz para o Ocidente e traz para as populações clínicas, nomeadamente para os hospitais, nos Estados Unidos e nomeadamente para a área da psiquiatria, e começa então a ter aqui resultados muito consistentes com um programa que é o MBSR, que eu já vou falar, mas o que é isto, não é? É uma experiência, é uma experiência de prestar atenção de forma propositada ao momento presente, de forma não reativa, sem julgamento, com equilíbrio emocional e abertura. Se lermos novamente, é simples. Diz-nos ainda mais, e aqui eu tenho aqui os artigos, mesmo por causa de percebermos o quanto a investigação neste momento tem esta evidência. Mindfulness, ou consciência plena, atenção plena, a tradução, é uma antiga prática budista que pode ter uma importância profunda para a vida diária das pessoas. Eu, quando me perguntam, Patrícia, mas o que é isso de mindfulness? Eu costumo dizer que é uma forma de estar na vida. É muito mais do que uma prática meditativa, como vão ver a seguir. Envolve aprender a dirigir a atenção para o que estamos a experienciar, à medida que essa experiência vai decorrendo, momento a momento, com mente aberta, curiosidade
e aceitação. Pode ser cultivado ao prestar atenção de forma plena, ou seja, no momento presente, sem reagir, sem julgar e o mais compassivamente possível. Nesta frase e nas outras anteriores estão vários conceitos que já vamos falar, mas eu aqui destaco no momento presente, sem reagir, sem julgar e com compaixão. Então agora vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que estamos no ginásio, que todos nos autocuidamos, aqui na nossa dimensão física, e que estamos no ginásio. Que à nossa frente vemos isto. Outra vez. E agora era aquela altura que eu ia com o microfone à plateia que não posso. Ao vermos isto, o que é que surge? Desculpa, olha, podemos. O que é que surgiu de imediato? Não. Está bem. Então vamos ver tudo. Está a treinar. É isto. E eu trago aqui este conceito já do julgamento, que está muito dentro de nós, enquanto pessoas e enquanto profissionais de saúde, e que muitas vezes aquilo que observamos não é suficiente para termos aqui esta questão dos preconceitos e que são fundamentais para aquilo que é a nossa paz interior. Só aqui realçar aqui a explosão em termos de evidência e de investigação na área do mindfulness, nomeadamente aqui na área clínica, que é essa a minha área de estudo, e portanto para nós entendermos o quanto hoje é estudado e implementado. Como podem ver aqui, o primeiro programa de mindfulness robusto e aplicado a nível de investigação é o MBSR, que é o programa de 8 semanas, e que efetivamente vem nos dizer que as abordagens mindfulness não são consideradas técnicas de relaxamento ou de gestão do estado de espírito ou do humor, mas sim uma forma de treino mental para reduzir a vulnerabilidade cognitiva e os modos de mente reativos. E é aqui que eu chamo a atenção, porque para muitos, e hoje muitas vezes a comunicação social fala muito em mindfulness e associa muito mindfulness àquilo que é o relaxamento, não é? Quase como um bem-estar imediato, quase como nós nos sentarmos num tapete de yoga, que não precisamos, pormos em posição de lótus, também não precisamos, e ficamos automaticamente tranquilos. Não é assim. Por isso é que muitas vezes nós começamos a prática e acabamos por depois, passado 3 ou 4 sessões, acabamos por não continuar. Porque precisamos de uma prática consistente, regular, para efetivamente haver aquilo que é awareness, o despertar aqui do nosso cérebro para aquilo que está a mudar. Porque isto é físico e eu já vos vou aqui mostrar. Efetivamente, a evidência traz-nos aqui benefícios claros, não só na redução do stress, mas muito naquilo que é a regulação do humor, no controle da atenção, e eu realço aqui esta importância da autoconsciência, da regulação emocional e das respostas adaptativas ao stress, que são fundamentais na nossa prática, no nosso dia-a-dia, na nossa intervenção. E, como eu estava a dizer, não é uma solução rápida, é pena, não é? Mas não é. Efetivamente, existe aqui uma intervenção a longo prazo, aquele programa que está devidamente estudado e comprovado tem 8 semanas de duração e, portanto, requer aqui uma prática dedicada em um modo de vida intencional. Quase muito comparado àquilo que acontece quando começamos a fazer exercício físico.
muitas vezes não é agradável no início, mas depois a prática fica dentro de nós, porque o corpo tem memória e começamos a ter os benefícios, assim como é com a alimentação. E, portanto, isto é muito importante interiorizarmos isto para também podermos depois recomendar de uma forma efetiva e aqui com conhecimento. Somos muito mais do que um corpo, somos muito mais do que alma, somos muito mais do que mente, somos esta integração, além disto tudo, ainda com o ambiente em que estamos. Estudos recentes mostraram que o que é mais importante ou que mais impacta o ser humano hoje em dia, ou que impacta mais o ser humano, são efetivamente as relações humanas. E, portanto, o quanto as relações têm impacto no nosso dia-a-dia e em quem somos nós. Portanto, naquilo que é a nossa identidade e, no fundo, naquilo que é a nossa essência. Portanto, mindfulness é muito mais do que uma prática assente em meditação. Aqui convém só distinguir que meditação pode ser, há vários tipos de meditação e mindfulness é o tipo de meditação mais bem estudado e por isso comprovado com benefícios para a saúde. Meditação pode ser formal ou não formal e, portanto, aqui simplificando porque a vida já é complicada o suficiente, a meditação formal é efetivamente como vocês já viram aqui nas imagens, sentadas a respirar e a meditar, guiada ou não guiada, e informal pode ser uma caminhada na natureza, uma caminhada na praia, estarem sentadas no jardim, atentas ao momento presente, não exige efetivamente ouvir um áudio, não exige efetivamente, portanto, aqui este momento de que me vou sentar para meditar. E isto é fundamental nós integrarmos isto na nossa vida acelerada que temos hoje em dia. No entanto, há aqui atitudes que nos traz John Kabat-Zinn e várias correntes, a que eu estudo e a que aplico, tem 9 atitudes, que são estas atitudes que nos vêm despertar para aquilo que é o mais importante na vida, ou para aquilo que é fundamental para que nós termos mais paz interior, mais consciência, mais presença, porque efetivamente o único momento certo para todos nós é o que estamos a viver agora. Escolhemos estar aqui hoje. Não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto sequer. E quando a vida nos mostra isto de uma forma muito efetiva, nós temos que perceber que o momento presente é o momento que temos efetivamente. Não é para viver, ou pelo menos para passarmos muito tempo no passado e quase o tempo todo no futuro, no amanhã. Porque a vida acontece e a vida passa neste intervalo. E, portanto, há aqui atitudes, agora podíamos ficar aqui o resto do dia em várias atividades, mas há aqui atitudes que devem ser promovidas e que devem ser quase como treinadas, porque mindfulness é um treino mental. Acima de tudo, mas aqui a questão do teu não julgamento, como eu vos mostrei na imagem, a questão da paciência que é fundamental na nossa vida e para nós profissionais de saúde, a mente de principiante que não é mais do que nós termos a capacidade de estarmos presentes e quase como uma criança percebermos, uau, a minha filha vê um arco-íris com 6 anos e ainda com 6 anos diz, mãe, uau, um arco-íris! Na pandemia, as redes sociais foram inundadas de céus. Eram arco-íris, era um pôr do sol, era nascer do sol, eram nuvens em forma de coração, continua a existir. Vão lá as redes sociais. Já não há céu. Percebem? Porque efetivamente havia tempo. E efetivamente nós tínhamos tempo para contemplar. Ainda ontem estive na Faculdade de Medicina a falarmos exatamente sobre isto, sobre a necessidade da contemplação para aquilo que é a nossa regulação emocional e a nossa saúde mental. A necessidade de pararmos e de estarmos presentes. Aqui a questão da confiança, do não esforço. Pensem agora, vamos parar 5 segundos. Vivem em esforço. Isto é, de vez em quando nós temos que parar e perceber. Será que eu estou a viver em esforço? O que é que eu devia libertar, permitir-me deixar e não o faço? E porquê é que não o faço?
Isto é fundamental. Há uma frase que me regula muito enquanto pessoa, que é quem é que eu quero ser e em quem é que eu me estou a tornar. Eu digo isto várias vezes a mim própria, para me regular, não é? Para voltar aqui um bocadinho a que etapa eu esteja na minha vida, em que vários papéis eu tenha na minha vida, eu continuo a ser a pessoa que eu quero ser. E esta clareza é fundamental na nossa vida para nós sermos felizes, não é? Com tudo aquilo que nos acontece à nossa volta que nunca vamos controlar. Aceitar, que é fundamental, aquilo deixar ir, como eu já vos falei, a generosidade, que em Mindfulness tem o nome de autocompaixão, que é cuidarmos de nós, não é? Que é fundamental. E a questão aqui de agradecermos, nem que mais não seja por neste momento estarmos todos a respirar e com capacidade de me ouvirem. Portanto, senhor enfermeiro, o que é que vê ali naquela imagem? Então não podes jogar. Pronto. Podia estar em vantagem. Ok. Então o que é que vê neste momento, logo à partida? Uma senhora com chapéu, nova ou velha? Nova. Quem é que vê uma senhora mais velha? Quem é que vê as duas? Pronto. Quem vê a senhora mais nova e não consegue ver a mais velha tem aqui o nariz, os olhos e a boca. E quem só vê a senhora mais velha? Está aqui o cabelo, uma pena na cabeça, o nariz. Vamos fazer o segundo jogo. Pronto. Tenho aqui uma colega que diz que está a ver o pato. O pato. Alguém vê mais além do pato? O coelho. Alguém não vê algum deles? Não vê o coelho. O coelho tem aqui as orelhas. Ai, não se vê. Desculpem. Tem as orelhas para trás. Sim. Talvez finalizar com o aparelho. Pronto. Peço novamente a atenção. Então, quem é que neste momento esteve a pensar na lista de compras? Tem que fazer quando sair daqui? Ou nas trocas que vai ter que fazer no horário? Pronto. Isto é um exemplo do momento mindfulness que estivemos aqui a fazer. Simples. E a equipas funciona muito bem. É pena eu não poder sair daqui porque eu tinha aqui alguns exercícios para fazer, mas tudo certo. O que é facto é que nós precisamos de momentos como estes, de atenção plena, de foco, de concentração, para neste momento, o que é que aconteceu? O vosso cérebro mudou um bocadinho aí as vossas ligações neuronais e alguma coisa mudou no vosso cérebro, vocês pararam. E automaticamente tem muita gente a sorrir, que não estava antes. Nem que mais não seja, um exercício giro. E é isto. Nós precisamos disto na nossa vida. Efetivamente, nós para praticarmos mindfulness não precisamos mais do que a nossa respiração, os nossos sentidos, o nosso corpo, os nossos pensamentos e emoções. Eu costumo dizer que a meditação são os morangos com açúcar e o mindfulness é só os morangos. Porque como não temos a parte da visualização, não fica assim tão prazeroso, mas no entanto esta consciência, voltarmos para o nosso momento, termos a consciência dos pensamentos que nos estão a invadir o nosso cérebro e aceitar, acolher, está sempre tudo certo. Sentirmos neste momento, vocês estão sentados na vossa cadeira, sintam neste momento o contacto do corpo na cadeira. Já estavam a sentir antes, não é? Mas esta consciência deste momento e desta sensação aumentada, desta percepção aumentada, acaba por ser fundamental para aquilo que é o nosso despertar da consciência e principalmente dos nossos sentidos. Agora ia convidar-vos a sentarem-se direitinhos nas vossas cadeiras, com os pés assentos no chão, coluna direita, e eu não vou ter tempo para falar tudo aquilo que eu gostaria de falar convosco e termos aqui várias práticas, mas a respiração é fundamental, porque se houver uma pessoa hoje que vá para casa, que coloque uma música e faça esta respiração, já valeu a pena.
Principalmente porque eu tenho a certeza que vão fazer o que eu fiz durante muitos anos. Tinha os doentes sentados nos cadeirões a fazer quimioterapia e eu estava 2 a 3 minutos com eles a ensiná-los a respirar e nunca toquei no nome mindfulness, se não fosse alguém ficar, porque ainda é muito místico, não é? Não é nada. E o que é facto é que houve muita coisa que mudou. Ainda hoje estes doentes me vêm no hospital e me dizem que respiram à noite. Portanto, já valeu a pena se alguma coisa mudar. Então, braços descruzados. E agora queria só que acompanhassem a minha voz. E se não conseguirem, continuem a ouvir e continuem a tentar. Todos em silêncio, porque preciso que fechem os vossos olhos suavemente. E quando inspirarem, a barriga aumenta. E quando expirarem, a barriga encolhe. Novamente, inspira, a barriga aumenta. Expira, a barriga encolhe. Descontrai os ombros, o pescoço. Contando até 3, inspira, a barriga aumenta. Expira, a barriga encolhe. Mais profundamente, contando até 5, inspira, a barriga aumenta. E expira, a barriga encolhe. No vosso tempo, podem abrir os olhos tranquilamente. Esta é a respiração diafragmática, que é a base, a âncora de mindfulness, porque é esta respiração que envia o sinal certo ao nosso cérebro de que agora é a altura de parar. A longo prazo, os benefícios não só na memória e no foco e na concentração, esta respiração vai ser um comando que vocês vão ter dentro de vós e cada vez que houver uma reunião, um exame, uma consulta, uma avaliação de desempenho, aquilo que for, vocês fazem esta respiração numa casa de banho, quando estão sentados, não precisam de fechar os olhos, mas esta respiração vai enviar o sinal para o vosso cérebro de que está tudo bem. Isto porque há aqui várias coisas a funcionar, é fisiológico, estudos mais recentes foram feitos inclusivamente com exames de imagem, com alterações estruturais, nomeadamente aqui nas áreas do pré-frontal, peço desculpa, porque efetivamente há áreas aqui que são muito importantes, como a área da amígdala, que está lá bem dentro do cérebro. E temos aqui uma melhoria naquilo que é a redução da intensidade das emoções como o medo e da ansiedade. Ao mesmo tempo, quando estamos a meditar, fazendo esta respiração, há a produção aqui de neurotransmissores que vão potenciar aqui esta sensação de bem-estar. E efetivamente aquilo que acontece é que com os estudos mais recentes e com este programa de 8 semanas há efetivamente melhorias dentro de nós, porque efetivamente isto intervém naquilo que é a produção do cortisol, que como nós sabemos é inflamatório, e portanto há aqui melhoria naquilo que é a qualidade do sono, da resposta do sistema imunitário e da inflamação do nosso corpo. É um desafio falarmos de mindfulness em oncologia. Em 2025 não é um desafio. Se calhar era um desafio em 2018 ou em 2016, quando eu comecei a fazer a investigação. Neste momento não é, e quanto mais nós falarmos disto e quanto mais nós sabermos a importância do que é estes momentos de parar, de abrandar, de estarmos presentes, mais urgente se torna. Porque é da nossa responsabilidade, enquanto todos profissionais de saúde que estamos aqui nesta sala, mudar aquilo que podemos mudar dentro da nossa instituição. É responsável na área, é responsável a instituição, são responsáveis os gestores e são responsáveis todos os profissionais.
E conto-vos aqui uma coisinha sobre o risco de não conseguir terminar, mas só para vos dizer que na minha instituição, e é público, portanto posso dizê-lo de forma clara, há 3 anos, após a pandemia, que foi uma janela de oportunidade clara para esta valorização daquilo que é saúde mental, houve um concurso para uma verba destinada àquilo que é cuidar dos profissionais. Então foram entregues cerca de 30, mais ou menos, acho que mais ou menos cerca de 30 projetos. Portanto, havia uma verba destinada para isto e, portanto, os 5.000 euros era para o hospital gastaria com um projeto para a melhoria das condições dos profissionais. E eu fiz. 2 dias por semana, apenas sentar-nos no auditório, meia hora, um dia de manhã, um dia à tarde. Portanto, eu própria faria e, portanto, o projeto foi entregue. E quem é que votou? Todos os profissionais. O LS agora somos muitos, não é? Sabem o que é que ganhou? Todos os profissionais é que votaram. Não sei se tinha dito isto. O estacionamento. Pronto, é só para levarmos daqui também, de que também nós também mudamos muita coisa. São vários os estudos e depois, quem quiser, eu posso enviar. O que é que eu vos queria trazer aqui hoje? Não só esta evidência para nós profissionais de saúde, mas também para os nossos doentes, e quanto isto pode impactar aquilo que é o seu trajeto pelo processo de doença oncológica, nomeadamente em doentes em fim de vida. Portanto, a evidência neste momento é clara, tal como vos falei há pouco, para nós profissionais de saúde na área de oncologia. Esta consciência do momento presente permite que os profissionais se envolvam totalmente com o doente e fiquem livres de preocupações. A tal escuta ativa que nós tanto ouvimos falar no curso, não é? O saber ouvir, o saber escutar, mas que efetivamente é quando nós começamos a praticar mindfulness que percebemos que é muito mais do que estarmos a ouvir. Se eu estiver a ouvir assim, sim, diga. O doente percebe exatamente que eu não estou a ouvir nem que estou lá naquele momento. E isto muda tudo para o doente. Acreditem nisso. Muda toda a experiência do doente porque o doente sente-se acolhido, ouvido. E a nós muda porque a frustração também diminui. Sentimos. Nós sentimos. Às vezes não parece, não é? Nós preferimos tanto de nós e distanciamos-nos tanto de nós que parece que deixamos de sentir. Um estudo também recente também nos mostra que há um aumento dos sentimentos de humanidade comum, de autocompaixão e consciência, ao mesmo tempo que reduz aqui a reatividade e o julgamento. A redução do stress, da ansiedade, o esgotamento em populações clínicas e não clínicas, alertar-vos mais uma vez que é um processo e não é apenas um resultado, e portanto que este processo pode demorar, mas efetivamente tem benefício. E só deixar-vos esta frase que me deixaram no final de uma formação: a meditação tem a capacidade de nos fazer olhar para as coisas de dentro para fora, como um movimento que segue, e não como algo que se instalou e que sentimos, que nos esmaga e nos ataca. E tantas vezes nós nos sentimos assim, em momentos limite, na nossa prática do dia a dia. Não se esqueçam disto nunca. Porque a leveza que nós trazemos para a nossa vida é fundamental, assim como a perspectiva. O que nós mais precisamos é de paz interior, porque é isso que a longo prazo se transforma sempre em melhores pessoas e em termos mais saúde. Muito obrigada.